Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Objetivos da Produtividade. O tópico a ser abordado nesta aula é objetivos. Ao término desta aula, você será capaz de identificar a diferença entre sonho e objetivo, reconhecer a importância da formulação de objetivos, analisar o impacto dos objetivos sobre a produtividade pessoal. Para falar de objetivos, eu sempre gosto de perguntar o seguinte: se você aí que está nos assistindo ganhasse na Mega Sena hoje, o que você faria com o dinheiro que você acabou de ganhar? Pensa aí, 1, 2, 3, 4, 5 minutos a respeito. Você vai ficar divagando sobre coisas que você gostaria, que você faria, uma viagem, um carro, uma casa, ajudaria os familiares, não ajudaria ninguém, sumiria com o dinheiro, faria uma viagem de cruzeiro pelo mundo, conheceria todos os países, compraria um castelo, enfim, uma chácara, uma casa na praia. Você fica pensando aí um monte de possibilidades que você faria se ganhasse essa bolada na sua conta hoje, imediatamente, agora, né? Quando você recebe essa informação, você já começa automaticamente a pensar várias possibilidades. Isso é normal, todo mundo tem sonhos, né? A grande questão é que sonhos não se realizam, porque o que se realizam são objetivos. Ué, mas espera aí, tem um monte de gente que diz que você é do tamanho dos seus sonhos, você tem que realizar os seus sonhos. Pois é, eu digo diferente, porque sonho é uma coisa, objetivo é outra coisa. Objetivo é algo que você realiza, sonho é algo que você sonha, é algo da fantasia. Quer ver só? Olha aqui algumas definições para a palavra sonho. É uma sequência de pensamentos, ideias vagas, devaneios, fantasias. É um desejo veemente, uma aspiração, uma ideia dominante, é um produto da imaginação, é uma fantasia, é uma ilusão, né? Quando eu penso no sonho, eu penso no carro, casa, emprego, emagrecer, fazer atividade física, fazer uma viagem internacional, enfim. São várias possibilidades, são sonhos. Agora olha a definição de objetivos. Objetivo é uma meta, objetivo é um fim, objetivo é um futuro desejado e projetado como norteador das ações a serem tomadas no momento para a sua consecução. Ou seja, o objetivo é aquilo que eu olho para frente e tomo uma ação para concretizá-lo. O sonho é produto da fantasia, é devaneio. Então, o primeiro passo para você começar a pensar em realizar objetivos é você transformar os seus sonhos em objetivos. Por exemplo, o sonho de comprar um carro, isso é um sonho. Qual que é o objetivo? O objetivo é comprar o carro da marca X, ano modelo Y, da cor azul. Isso começa a ser então um objetivo, porque isso me dá a condição de saber, por exemplo, o preço, saber o esforço que eu preciso para adquiri-lo e, portanto, a ação que eu preciso tomar para caminhar em direção daquele objetivo. É diferente do sonho. E como é que a gente transforma, então, o sonho em objetivo? Tem uma regrinha muito simples, que a gente chama de regra SMART, né? E por que é regra SMART? Porque SMART é uma abreviação, né? E são as iniciais das palavras Specific, Measurable, Action-Oriented, Realistic and Relevant, Time-Bounded. Em inglês, que em português significa específico, ou seja, específico, preciso, concreto. Measurable, ou seja, que é mensurável, é claro se foi atingido ou não, eu consigo saber se foi atingido ou não. Action-Oriented, ou seja, a pessoa tem real influência no alcance do objetivo, ele é orientado à ação. O R, realista ou relevante, né? É desafiador, mas é possível. Ou seja, é desafiador, tem um grande esforço, mas ele é possível. Porque se for algo impossível, está no campo do sonho, deixa de ser objetivo. Tem que ser possível. Esforço, dedicação, mas possível de ser alcançado. E o que é o T? Time Bounded, que significa isso? Prazo definido. Tem um prazo para acontecer. Quando eu não dou prazo, eu não faço. Esquece. É mais ou menos como aquele cara que você encontra na rua e diz: opa, vai lá em casa qualquer dia. Ele fala: opa, vou sim. Esse vou sim quer dizer nunca. Por quê? Se ele não disser que vai à sua casa sábado à tarde, ele não vai. Porque esse do eu vou qualquer dia
É um sonho, né? Não tem prazo para acontecer. E a mesma coisa são com os objetivos. Quando eu digo meu sonho é comprar um carro, e eu não digo que é o carro específico, daquela cor, daquele modelo, daquele ano, daquele fabricante, eu não sei se ele é mensurável. Porque como é que eu mensuro se eu comprei ou não o carro? Se eu tiver o dinheiro para comprar e se o carro estiver na minha garagem. Se eu tiver com o documento do carro no meu nome, então eu consigo medir que eu realizei aquele objetivo. Action Oriented, ou seja, eu consigo comprar aquele carro? Consigo, talvez não hoje, porque imagina que o carro que eu queira comprar é um carro que custa 100 mil reais e eu tenho apenas 5 mil reais guardados. Então com 5 mil reais eu não consigo comprar o carro de 100 mil reais. Mas é desafiador e é possível, e aí entra o R. Ou seja, vale a pena, vale o esforço de eu juntar dinheiro para comprar aquele carro de 100 mil reais, porque é um carro que eu quero, um carro que eu gosto. Então, ele é possível. Agora, qual que é o prazo? Aí eu preciso olhar a capacidade que eu tenho de guardar dinheiro todo mês, fazer a conta de quanto tempo vai demorar para eu conseguir o carro. Hoje é impossível, mas daqui a um ano pode ser talvez possível, depende da minha capacidade de guardar dinheiro. E se não consigo guardar dinheiro, mas eu consigo de alguma forma aumentar a minha renda, arrumar um outro emprego que me remunere mais, conseguir abrir um negócio, vender um produto, enfim, eu consigo ter uma ação, embora difícil, ou seja, desafiadora, mas realista e relevante, porque é importante para mim. Se eu conseguir fazer uma poupança, olha aí, de 5 mil reais para 100, ou seja, aumentar 95 mil reais, é relevante para mim, é algo que para mim é importante. E, portanto, se eu definir que daqui a um ano, daqui a 2 anos, aí então eu consigo trabalhar as ações do dia a dia para então realizar aquele meu sonho de comprar o carro dos 100 mil reais. Então, o primeiro passo é sempre transformar sonho em objetivo. E como é que eu transformo o sonho em objetivo? Aplicando a regra SMART, né? Tem que ser específico, mensurável, tem que me levar à ação, tem que ser realista, relevante e tem que ter um prazo para acontecer. Vamos ver aqui 4 exemplos que eu trago de pessoas que sonham e transformam em objetivo. Olha aqui que é o sonho. O meu sonho é emagrecer. Isso tá bom, isso é o sonho de muita gente. Agora, o que é o objetivo? Perder 10 quilos até o segundo semestre do próximo ano, fazendo atividade física e dieta balanceada. Esse é o objetivo. Por quê? Porque eu consigo medir, né? É mensurável, 10 quilos. Quando eu digo meu sonho é emagrecer, isso não me diz nada. Emagrecer é o quê? É 1 quilo, é 2 quilos, é 3 quilos, é 100 gramas, né? Então, quando eu digo 10 quilos, aí sim eu tenho um objetivo. Até quando? Até o segundo semestre do próximo ano. Ou seja, eu consigo desenhar um cronograma e um calendário de atividades para conseguir fazer isso e chegar lá nos 10 quilos, que para mim é o sonho do emagrecer, mas sempre transformando em objetivo. Uma outra forma meu sonho é ter 10 mil reais na minha conta à minha disposição. Você pode colocar 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão, não importa. Esse é meu sonho. Tá bom, né? E como é que eu vou transformar esse sonho em objetivo? Poupar, né, X mil reais, aqui no nosso exemplo 10 mil reais, até o segundo semestre do próximo ano, fazendo depósitos mensais em um fundo de investimento do banco X. E aí, se eu tenho essa obrigação mensal de depositar essa quantia que eu me propus, então todo mês, quando eu pegar lá a minha renda, seja o meu salário, o meu prolabore, o faturamento, o lucro da minha empresa, eu vou lá e guardo aquela quantidade, porque aquilo é um passo importante para a realização do objetivo. Um sonho. Meu sonho é comprar a minha casa própria. Tá bom, isso é um sonho. Qual que é o objetivo? Comprar a casa branca no bairro alto que custa 200 mil reais até 2025. E isso sim é o objetivo. Com base nisso dá para construir um cronograma de atividades e de dinheiro que eu preciso guardar para poder chegar lá em 2025 e comprar a casa. Comprar um carro. Meu sonho? Perfeito. Comprar o carro preto, modelo X, ano 2018 até o ano de 2019. Pronto. Então, você transforma sonhos e objetivos quando você consegue elencar um cronograma de atividades que fazem com que você consiga tomar ações para realizar os passos necessários para chegar no seu objetivo. Então, de uma forma muito simples, como é que funciona isso na prática? Eu defino um sonho, né? Eu posso falar isso que é a minha missão de vida, é o meu grande sonho. Se eu for uma organização, uma empresa, eu vou desenhar o meu planejamento estratégico, enfim, eu vou ter uma ideia do que eu quero. Aí eu transformo isso tudo em objetivos. Coloco lá isso com a regra SMART, quais são os objetivos. A partir daí eu defino quais são as ações necessárias que eu tenho que fazer
para realizar aquele objetivo no prazo que eu disse, né, sendo específico, mensurável, tudo aquilo que contém na regra SMART. E aí, cada uma dessas atividades que eu defini que devem ser feitas, eu vou lá e encaixo na minha agenda. Por quê? Porque se eu não colocar na agenda, eu não vou fazer. Você já deve ter tido a sensação de, poxa vida, falei para o fulano que ia entregar tal coisa para ele, que ia mandar aquele e-mail para ele, mas esqueci, não mandei, o dia passou e eu não vi. Por que você fez isso? Geralmente porque você não colocou na agenda para lembrar que era importante, que precisava ser feito. Se você não põe na agenda, não será feito. E se você não faz, você não cumpre uma ação. E se você não cumpre uma ação, você não se aproxima do seu objetivo. E isso é importante para você voltar lá na nossa aula de produtividade e na nossa segunda aula, que é sobre mensuração da produtividade, e você ver o exercício que a gente propôs a você fazer na sua agenda. Se você olhar para a sua agenda e ver que tudo ali é autorretorno, então significa que você está no caminho certo, você vai realizar os seus objetivos mais dia, menos dia. Quando você olha para a sua agenda e não reconhece ali atividades que tenham conexão com os seus objetivos, você simplesmente está perdendo tempo, porque o que você está fazendo não vai te levar para os seus objetivos. Então tem que ter essa conexão entre objetivo e agenda. Isso é produtividade pessoal. Lembra da definição de produtividade pessoal? Fazer mais com o mesmo recurso que se tem. E qual é o mesmo recurso que eu tenho para fazer produtividade pessoal? É só o meu tempo. Portanto, fazer mais com o mesmo tempo que eu tenho, com as mesmas 24 horas do dia. Para isso eu preciso focar naquilo que é alto retorno, tirar, eliminar, delegar aquilo que é baixo retorno e cuidar daquilo que é urgente e importante para que esse urgente e importante não sufoque a minha agenda e eu fique refém da agenda e não o ideal, que é o contrário, que é eu construir a minha agenda em relação aos meus objetivos. E o que é então, né, um sonho, um objetivo? Eu sempre digo que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então é bom que você sonhe grande, porque o trabalho vai ser o mesmo. Então pensa, né, elabora bastante o seu sonho, transforma em objetivo. E como é que você vai realizá-lo? É quando você vai colocando meta por meta, tijolinho por tijolinho, degrau por degrau, até cumprir aquele sonho, aquele grande objetivo que você tem ou que você tinha, né? E a meta, ela funciona para dizer o seguinte: o quanto eu quero encurtar este ano, por exemplo, da distância entre o ideal, que é meu sonho, e o real, que é o que eu tenho hoje na minha mão. Quanto eu quero encurtar dessa distância hoje? Então eu me dou uma meta, né? Se no exemplo que o meu sonho era comprar um carro de 100 mil reais, e eu só tenho 5, então a distância entre o ideal e o real é 95, porque o ideal é ter 100 e o real é só ter 5. Falta 95. O quanto eu quero encurtar desta meta, por exemplo, no próximo semestre, ou por exemplo, no próximo mês? Então eu me dou uma meta. Eu quero sair de 5 e ir para 10. O 10 já diminui a distância para chegar no 100. E de meta em meta eu cumpro o meu objetivo. Então esse é um conceito interessante, que você não precisa realizar o sonho de uma tacada só. Você pode fatiá-lo de tempo em tempo e ir trabalhando com o tempo, com o recurso que você tem. Tenha o recurso que você tiver, no tempo que você tiver, construa em relação ao seu objetivo, que você vai cada vez mais dando passos importantes para a finalização do seu objetivo. Aliás, eu sempre digo que as pessoas não realizam os objetivos delas por duas razões simples, tá? Ou porque elas não começam ou porque elas não terminam. Porque elas não começam, elas ficam sempre adiando para o próximo momento. Ou elas não terminam, elas começam e na primeira meta já abre mão do objetivo. Já, não, cansei, já não quero mais aquilo. Então, se você não começa ou se você não termina, você jamais alcançará um objetivo. Então, objetivo é a formulação, a construção de meta em meta até chegar no seu grande sonho. E como é que você constrói, né, um objetivo? Você usa a regra SMART e define o seu objetivo, né? Transforma sonho em objetivo. E aí, para testar se ele faz sentido, se ele é bom, se ele é possível, você pode usar isso aqui, ó. O que você vai ganhar, né, se você cumprir com aquele objetivo? Quais são os benefícios que você vai conquistar quando você alcançar o seu objetivo? Lista todos eles aí. Por que vale a pena correr atrás desse objetivo? Lista todos eles, né? Emocionais, sociais, financeiros, de status, não importa. O objetivo é seu. Então, pensa todos os benefícios que ao alcançar aquele objetivo vai ter valido a pena. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente cumpre com objetivos que depois não tem a menor graça.
E por quê? Porque a gente não foi capaz de mensurar quais eram de fato os benefícios que eu teria ao alcançar aquele objetivo. Quando eu penso no benefício primeiro, fica mais fácil e fica mais motivante para eu ir em busca dele. Agora, tomar cuidado também, por quê? Porque existem perdas ao longo do caminho, né? Muitas vezes para eu alcançar um objetivo, eu preciso abrir mão de algumas outras coisas. E quais são as coisas que talvez eu tenha que abrir mão para alcançar um objetivo? Lista também. E ao listar, você já começa a pensar o que você pode tomar de ação para minimizar essas perdas. Porque às vezes o alcance de um objetivo te traz uma perda muito grande que faz com que você deteriore a sensação de prazer que você tem em determinado objetivo. Um caso real, uma pessoa que tinha o objetivo de morar fora do país. Muito bem, um objetivo bacana. Então construiu o tempo, o prazo, o recurso que precisava e foi morar fora do país. Mas ela esqueceu de que para morar fora do país ela teria que ficar longe dos amigos e da família. Era uma perda que ela teria ao alcançar um objetivo. Mas como ela não pensou nisso de forma séria, ela não pôde suportar essa ausência que ela sentia morando fora. Se ela tivesse pensado que, poxa vida, isso vai ser uma coisa importante e talvez isso pese até muito mais do que alcançar o objetivo, talvez eu não teria definido esse objetivo e realizado. Então, pensa com cuidado quais são as perdas que você pode ter ao alcançar um objetivo e aí tenta trabalhar de alguma forma, com alguma alternativa, o que você pode fazer para minimizar essa perda o máximo possível. Outra coisa que você pode fazer é responder a pergunta, este objetivo, ele apoia meus valores? Sim ou não? Eu posso pensar num objetivo que talvez não seja necessariamente, que não funcione necessariamente de acordo com os valores que eu tenho. Mas eu estava tão cego pelo objetivo, pelo benefício que eu teria, que talvez eu não olhei para dentro de mim e perceber se faria sentido esse objetivo. Por que é importante esse objetivo? Qual que é a relevância dele para mim? Escreve também, né? Qual que é a relevância que tem esse objetivo para você? Vale o tempo, o esforço, o dinheiro para alcançar esse objetivo? Sim, não, bom, sim, mas talvez mais tarde. Isso aqui é muito bom, por quê? Para você priorizar. Se você tem lá 5 objetivos, talvez não vão caber na sua agenda os 5 objetivos ao mesmo tempo. Então talvez você tenha que priorizar uns em detrimento de outros neste momento. Mas lembra que se o sonho é seu, se você quer realizá-lo, não importa que não seja esse ano, esse mês, esse semestre. Não esqueça dele, continua trabalhando mesmo que minimamente na sua agenda para que você um dia realize. Então, sim, mas mais tarde. Ótimo, então eu já consigo pensar em priorização para dar foco na minha agenda, para intensificar a atividade de alto retorno no sonho 1 e no sonho 2. Talvez no sonho 3 e no sonho 4, ele fica um pouquinho para depois. E quem precisa saber desse objetivo? Qual é a pessoa que eu preciso contar sobre esse objetivo? Por que isso é importante? É o conceito de compromisso público. Quando eu assumo um compromisso público perante alguém, é talvez uma forma muito inteligente de usar alguém para cobrar a mim mesmo que eu disse que faria aquilo. Porque quando a pessoa cobra, geralmente eu penso na minha agenda e falo, realmente, eu falei que ia fazer e não estou dando tempo na minha agenda para fazê-lo. Se eu tenho alguém que de tempos em tempos vai me cobrar, isso é um compromisso público que eu assumi com essa pessoa. Isso é importante, isso vai me fazer dar tempo e focar na minha agenda para realizar o objetivo. E aí eu posso pensar também os obstáculos que eu vou ter ao longo dessa jornada para alcançar esse objetivo e já de antemão pensar quais são as soluções que eu posso dar a eles para passar por cima desses obstáculos. E, por último, 2 técnicas aí da psicologia, que é afirmação e visualização. O que é uma afirmação? É algo que eu digo a mim mesmo, que na hora que está difícil, que eu estou desanimado, que eu não estou tão focado, eu digo para mim mesmo, e aí esse pensamento positivo, ele vai me fazer, poxa, é verdade, eu tenho esse objetivo, faz sentido que eu dedique tempo a ele. O que eu posso dizer para mim mesmo? Uma frase, por exemplo, se o seu objetivo é uma viagem internacional para uma ilha paradisíaca, uma frase que você pode dizer, eu me vejo nadando naquelas águas cristalinas, ponto. Se você se vê, se você diz para você mesmo que você se vê nadando naquelas águas cristalinas, talvez naquele momento de desânimo, de dificuldade, talvez que você não queira sair da cama às 6 da manhã, quando você diz isso, vale a pena, porque o meu objetivo é nadar naquelas águas cristalinas, então vou levantar da cama e vou trabalhar, porque isso é um objetivo que eu tenho. Afirmações.
coisas que eu posso dizer a mim mesmo que vão me dar ânimo nos momentos difíceis. E depois, visualização. O que é uma visualização? É uma placa, é um sinal que diz a você que você precisa fazer alguma coisa. Quando você está dirigindo e você vê na estrada a placa de vire à direita, vire à esquerda, né, reduza, o que você faz? Você toma a ação que aquele indicador te disse que você precisaria fazer. A visualização é a mesma coisa. Como eu disse anteriormente, se seu objetivo é ir para uma praia paradisíaca, então você pode colocar uma foto, por exemplo, de uma praia paradisíaca lá na porta do seu guarda-roupa e todo dia quando você acorda de manhã você olha para aquilo e você pensa, é verdade, eu tenho esse objetivo, vale a pena no dia de hoje focar na minha agenda em alguma ação específica que vai me fazer aproximar para eu chegar nesse objetivo. Afirmações e visualizações são elementos da psicologia, não tem nada de mandinga aqui, são coisas científicas que ajudam você a se lembrar que você tem esse objetivo e ao se lembrar que você tem esse objetivo, você encaixa na sua agenda e de alguma forma você dá tempo, dedica tempo para cumprir uma atividade que te empurra para o cumprimento do seu objetivo, ou seja, que dá foco no alto retorno. Coisas para você lembrar no seu dia a dia. E aí, por último, você pode usar essa ferramenta, que é a ferramenta 5W2H. E o que é o 5W2H? 5W vem das palavras em inglês e o 2H também, que é what, who, when, where, why, são os 5 Ws e os 2H são how much. Que em português quer dizer o que, quem, quando, onde, porquê, como e quanto. Por que isso é importante? Quando eu desenho um plano de ação, ou seja, uma ação que eu preciso tomar em relação ao objetivo, eu posso usar isso aqui. O que eu preciso fazer de atividade para alcançar aquele objetivo? Quem vai fazer? Nesse caso, eu mesmo. Mas se eu deleguei a atividade a alguém e ela é importante para o cumprimento do objetivo, então seria a pessoa a quem eu deleguei. Quando vai ser feito? Onde vai ser feito? É aqui? É na empresa? É fora daqui? Onde vai ser feito? Por que tem que ser feito? E aí você amarra esse porquê com o teu objetivo, porque é um passo importante do objetivo. Como é que vai ser feito? E aí você pode perceber, puxa vida, eu sabia que tinha que fazer isso, mas não sabia como. Quando você se pergunta como, você vai buscar uma solução para fazer aquela atividade. Talvez você nem saiba, talvez você precisa delegar para alguém, enfim, você começa a tratar o seu objetivo de forma mais profissional, com mais metodologia. E quanto? Isso é muito importante. Quanto vai custar fazer essa tarefa que você está dizendo que vai ser feito para cumprir o teu objetivo? Porque às vezes você coloca um monte de respostas e quando chega no quanto, que é recurso financeiro, talvez você não tenha. E aí você precisa trabalhar o quê? Ou conseguir um recurso financeiro ou aumentar o seu prazo para alcance do objetivo. Percebe? O uso dessas ferramentas vai fazer você olhar para os teus objetivos de forma mais profissional e você vai ter uma decisão mais qualificada. Quando você vai partir para a ação da execução, você já vai estar muito mais certo e muito mais seguro de que a execução daquela ação vai sim te levar ao encontro dos seus objetivos. Então, olhar para os objetivos de produtividade, transformá-los de sonho, objetivos, usar ferramentas, isso vai fazer você alcançar os seus próprios objetivos e vai dar a você muito mais produtividade pessoal. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre objetivos de produtividade. Espero que tenha gostado. Não esqueça de frequentar nossas redes sociais.